Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos utilizar a regra de 3 para resolver problemas. Toda prova de concurso tem problema. Existem várias técnicas para resolver, várias maneiras de se resolver um problema. Muitos deles podem ser resolvidos por meio da regra de 3. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos retomar a regra de 3 e depois vamos resolver duas questões de concurso envolvendo essa técnica. Antes de começar, queria retomar dois conteúdos contigo. O primeiro conteúdo é a análise das grandezas envolvidas. Essa identificação de grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional é o segredo do processo da regra de 3, tá? Trouxe 3 exemplos. Primeiro exemplo, quantidade de sabão em pó e a quantidade de roupa a ser lavada. Quero que você imagine aí na tua realidade. Você vai encher a tua máquina de lavar roupa e você vai usar uma determinada quantidade de sabão em pó conforme recomendação do fabricante. Se num determinado momento você precisar encher 5 vezes essa máquina, o que acontece com a quantidade de sabão em pó? Vai aumentar. Você vai precisar de mais sabão em pó. Então, se eu aumentei a quantidade de roupa a ser lavada, eu aumento também a quantidade de sabão em pó a ser utilizada. Aumentei uma, aumentei a outra, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Não é só isso, tá? A gente tem que analisar a razão, mas aqui nesse momento tá bom que você entenda isso. Se eu aumentar as duas grandezas, diretamente proporcionais. Se eu diminuir também. Agora você vai pensar na quantidade de peças produzidas e o tempo gasto. Temos aqui uma fábrica que produz calças jeans. Tá lá. Essa fábrica, a máquina ali, ela depende de uma série de fatores, mas ela consegue produzir uma certa quantidade de peças num determinado tempo. O que acontece se eu aumentar o tempo? A máquina está ali trabalhando. Durante 1 hora, 30 peças, sei lá. Se eu falar em 10 horas, em 30 horas de trabalho, o que aconteceu com a quantidade de peças produzidas por essa máquina? Aumenta também. Se eu aumentei o tempo e aumentei a quantidade de peças produzidas, aumentou, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Vamos para um terceiro exemplo. Quantidade de máquinas em produção, quantidade de máquinas que estão ligadas ali, trabalhando, e o tempo gasto para fazer uma determinada produção. Então, eu estou lá numa gráfica, está imprimindo, a impressora está ali imprimindo o material. Eu tenho uma impressora, vai demorar 3 dias para imprimir aqueles livros. Uma impressora vai demorar 3 dias. Mas se eu ligar 10 impressoras, o que acontece com o tempo? Vai demorar mais ou vai demorar menos? Vai ser menor, vai andar mais rápido. Vou gastar menos tempo para fazer essa impressão. Mas eu aumentei a quantidade de impressoras. Eu aumentei a quantidade de máquinas. E você me disse que o tempo de produção é menor. Se eu aumentei a quantidade de máquinas, mas o tempo está ficando cada vez menor, um aumenta, outro diminui, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Antes de resolver qualquer problema por regra de 3, você tem que analisar as grandezas, tá? Se você tem dúvida nisso aqui já nesse minuto, aconselho você a assistir os outros vídeos em que eu falo de regra de 3, porque em todos eles eu trago um exemplo diferente no começo. E aí você já vai ficar analisando se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente, tá? Feito isso, na resolução a gente vai usar uma outra coisa. A gente vai usar a propriedade fundamental das proporções. Então, quando eu tenho uma proporção, existe uma propriedade importante. Imagine isso aqui é uma proporção, eu não vou entrar no mérito da definição, mas é uma igualdade, uma fração igual a outra, entenda assim. Na verdade, uma razão igual a outra é uma igualdade de proporções. Mas tá bom você entender assim ali, ó. É uma igualdade. A propriedade me diz o seguinte: você pode multiplicar esses números que você vai encontrar o mesmo resultado. Mas como assim? Qual número? É o produto dos meios que é igual ao produto dos extremos. Na prática, eu estou te falando que quando você tiver uma igualdade como essa, se você multiplicar o 5 com 8, deu 40. Mas
Agora, olha os outros dois números que sobraram. Olha o 4 e o 10. Se eu multiplicar os dois, também vai dar 40. Essa é a propriedade fundamental das proporções. Posso multiplicar sempre assim? Vale sempre? Sempre que for uma igualdade de duas razões. Ah, mas se ali do lado direito eu tivesse mais 8, mais 3, menos 4, daí não vale. Tem que ser uma razão igual outra razão. Se for isso que você tem, pode partir para o abraço, pode multiplicar, assim que vai dar certo, tá bom? Então a gente revisou aqui as grandezas e a propriedade fundamental das proporções. Vamos para a regra de 3, primeira questão. Um pedreiro cobrou 1.250 para fazer um muro de 10 metros de comprimento por 1,60 m de altura. Então, é 10 metros de comprimento por 1,60 m e ele custou 1.250. Devido a uma situação inesperada, o muro ficou com 2 metros de altura e 10 metros de comprimento. Como o pedreiro cobra por metro quadrado e houve um aumento na área final, o preço em reais foi ajustado. Se você já vem estudando, se você se sente capaz de resolver esse problema, pare agora e resolva sozinho. Agora, se você não se sente seguro o suficiente, assista a minha explicação, resolve junto comigo, depois você tenta resolver sozinho, importante, tá? Antes, vamos ignorar os errinhos que tem aqui na questão, mas essa questão é uma imagem, eu tirei da prova, ela foi publicada com erros realmente, tá? Que informação eu tenho ali? Que o pedreiro estava fazendo um muro e que o muro ficou maior do que o esperado. Ele tinha um preço para o muro pequeno, e agora ele vai ter que cobrar o preço do muro grande, né? E tem uma informação que não nos interessa muito ali, que é 10 metros de comprimento. O muro tinha 10 metros inicialmente, e ele continuou com 10. Essa informação só tá ali para atrapalhar, tá? Você não precisa dela, porque ela não teve alteração. O que eu vou comparar ali? Eu vou comparar o preço e vou comparar a altura do muro. São as duas grandezas que eu tenho. Então, eu vou escrever o preço e vou escrever do lado a outra grandeza, que é a altura. Vou tirar essas informações do enunciado. 1.250 por um muro que tem 1,60 m, beleza? Agora, outra informação. Ele quer saber qual vai ser o preço do muro com 2 metros de altura. Então, 2 metros de altura e eu não sei o preço, eu vou colocar X. Agora, você vai analisar comigo se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Eu tinha um tamanho de um muro e um preço. Agora, você vai pensar aí na tua vida, no teu dia a dia. Você contrata o pedreiro para fazer um muro e acerta com ele. Ó, vai ser desse tamanho aqui, essa altura e tal, vou te pagar 1.250. De repente, esse muro cresce. Dá muito mais trabalho do que o previsto. O que você acha que vai acontecer com o preço? Vai ficar mais barato? Não, vai ficar mais caro, porque aumentou o serviço. Se aumentou o serviço, se aumentou o preço, aumenta também. Então, aumentou a altura, aumentou o preço. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, nós vamos escrever as razões exatamente como elas estão ali, tá? 1.250 está para X, assim como os 60 está para 2. Mas e se fosse inversamente proporcional, o que eu ia fazer? Se ali na altura, tá? A gente concluísse que não ia aumentar, né, o preço, assim, uma aumentou e outra diminuiu, ali no 1,60 para 2 ia ficar 2 em cima e 1,60 embaixo. A gente inverte quando ela é inversamente proporcional, tá? Como é diretamente, eu copiei exatamente como tá. E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar aquela propriedade. Aquela propriedade não era uma razão igual a outra? Perfeito, eu posso usar a propriedade. E ela me diz o seguinte, multiplique. Então, vou multiplicar. 1,60x vai ser igual a 1.250 vezes 2. Então, 1,60x é igual a 2.500. Como que eu acho o valor de x? Divido tudo por 1,60. É só isso que eu preciso fazer. Divido por 1,60, que dá 1.562,50. E nesse momento, você pode estar dizendo assim, ei, mas espera, divisão, eu não sei fazer essa divisão. Eu vou revisar a divisão aqui, mas você também pode pesquisar aqui no canal por divisão números decimais. É a divisão com vírgula. E vale a pena treinar, tá? Pode pegar a calculadora, inventar algumas continhas ali e ficar treinando realmente, porque na prova eu meio que aposto que teremos uma divisão com o número decimal. E como que eu vou fazer essa divisão? 2.500 por 1,60, certo? Como é que eu faço?
É aquela escrita que você está habituado. 2,500 por 1,60. Ah, mas um tem vírgula, o outro não tem. Vou te dar uma dica, não. É o processo correto. Multiplique por 10. Se eu multiplicar por 10 o 2,500, tá lá, ó, 25 mil. Mas eu também tenho que multiplicar os 60 por 10, tá? Vai dar 16. Agora, ainda tem o vírgula ali, né? Eu poderia parar por aqui, porque vírgula zero eu poderia apagar, ignorar. Mas eu vou colocar mais um zero, porque ali poderia ser vírgula 5, né? Então, como é que você faz? Multiplica por 10 de novo. Multiplica por 10 de um lado, multiplica por 10 do outro também. Agora acabou a tua vírgula. Se teu problema era vírgula, agora é só fazer a divisão, como a tua professora lá do quarto ano te explicou, terceiro, quarto ano te explicou. Como que eu faço essa divisão? A minha professora dizia assim, experimente dividir o 2 por 160. Não dá. Então, 25 por 160. Também não dá. Então, 250 por 160. E a minha professora fazia uma marcação. Aqui eu deixei só colorido, porque eu vou precisar das cores, tá? Mas pode deixar que tá tudo cinza nesse momento. A minha professora fazia assim, um arquinho em cima do 250 para me ensinar a dividir. Agora você vai dividir 250 por 160. Vai dar 1. 1 vezes 160 é 160. Quanto que falta para 250? 90, tá lá. Agora o porquê das minhas cores, né? Tá vendo aquele zero que tá ali laranja? A gente fala baixar o zero ali. Vai ficar 900. Agora eu divido 900 por 160. Se eu dividir 900 por 160, vai dar 5. 5 vezes 160 vai dar 800. Para 900, 100. Agora tá vendo aquele zero que é o roxinho? Põe aquele zero que é o roxinho. Agora eu vou dividir 1000 por 160. Aumentou, né? Dividindo 1000 por 160 vai dar 6. Eu multiplico. 6 vezes 160. Vai dar 960. Para 1000, 40. Tá vendo? Tem mais um zerinho vermelho lá. Tá aqui o zero. Fiz as cores só para você entender qual é o zero que eu tô usando, né? 400 por 160. Vai dar 2. Multiplicando dá 320. Opa, 80. Agora acabou minha divisão. Não tenho mais o que fazer, 1562. Porém, repare que a divisão continuou um pouquinho. Usamos casas decimais. Mas nesse momento, já dava para saber qual era a resposta certa. Porque eu não teria continuação. Se a banca quisesse, poderia ter colocado 1562,40, 1562,60, né? Mas aqui nesse momento eu já saberia qual é a resposta. Mas eu vou continuar a divisão, porque pode ser útil em outras atividades, em outras questões. Agora, o que eu vou fazer? 80 não tem o zero mais, né? Para eu continuar meu processo. Então, eu vou colocar uma vírgula no 1562 e vou colocar um zero naquele 80. Transformei no 800. E agora eu divido 800 por 160 e vai dar o 5, que eu multiplico e vai dar zero. Só que com dinheiro a gente não fala, né, que é 1562,5, a gente fala 50 centavos, que é o zero, né? Então só faltou zero para chegar na resposta. Vamos para a próxima questão, que também vai ter divisão. Vamos lá. A torneira do jardim da casa de Miguel está com vazamento constante gotejando. Cada gota tem um volume aproximado de 0,05 ml. Após 4 horas, ele verificou um desperdício de 1.440 ml de água devido a esse vazamento. Então, o número de gotas desperdiçadas por minuto devido a esse vazamento é igual a... Também quero resolver por regra de 3. Daria para fazer diferente, tá? Se você faz diferente, tudo bem. Mas eu vou fazer por regra de 3. E o que eu tenho ali? Gota, vazamento e tempo. Mas ele me diz que uma gota equivale a 0,05 ml. Quero saber quantas gotas. Mas quantas gotas? 1.440. Então, 1.440 equivale a X. Perfeito? Vamos multiplicar. 0,05x vai ser igual a 1 vezes 1.440, não é isso? E agora, como é que eu acho o valor de x? Divido por 0,05.
E se eu dividir por 0,05, vai dar 28.800. Da onde surgiu 28.800? É a divisão de 1.440 por 0,05. Como faz essa conta? Igual foi feito aqui na questão anterior. Agora veja, 28.800, minha resposta, meu valor de x, que é a quantidade de gotas que eu encontrei aqui, não tem nem essa resposta. Sabe por quê? Esse é o valor, essa é a quantidade de gotas que a pessoa observou em 4 horas. E olha o que diz o enunciado, é para determinar por minuto. Mas quantos minutos que eu tenho em 4 horas? 1 hora tem 60. Então, 2 horas, 120. 3 horas, 180. 4 horas, 240 minutos. Então, foi 28 minutos em 240 minutos, mas eu quero um minutinho só. Então, eu vou dividir por 240. Para eu achar em 1 minuto. E em 1 minuto eu encontro 120. Tá bom? Bons estudos para você.